essa parábola, ela conta a história de 10 virgens. Mas Jesus começa a contar essa parábola num momento onde os discípulos estavam perguntando para ele como seria a vinda do Filho do Homem. Como ele retornaria? E Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e ele começou a explicar aos seus discípulos através de parábolas. Não só essa, outras parábolas também. Hoje eu vou me concentrar nessa. E Jesus começou a falar e a ensinar as verdades espirituais com o cotidiano daquela época. Porque era muito mais fácil entender. Quando nós contamos uma história para uma criança, a gente vai passeando no meio daquele contexto e aquilo vai se tornando tão real e você acaba mergulhando na história, não é assim? E Jesus fazia dessa forma para que as pessoas, para que os seus discípulos pudessem entender as verdades do reino dos céus. Agora eu tenho papel para mais de metro aqui, ó. Isso é profético? Ah, Senhor. Então, era uma forma deles refletirem. Nós sabemos que quando nós nos aproximamos de Jesus, assim que a gente se converte, por mais que você seja completamente intelectual, as coisas espirituais não são assim para entender, certo? Muitas vezes a gente começa a discipular pessoas que são muito inteligentes e elas perguntam, mas como é isso? Eu lembro de Nicodemos, como? Como é? Para me batizar, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que de novo entrar no ventre? E Jesus explicou, então, como seria a sua volta através de algumas parábolas e a das 10 virgens é uma dessas. O personagem principal dessa parábola das 10 virgens aponta para a grande vinda do noivo, que é Jesus. E quem são essas 10 virgens que vocês viram aqui? Elas não são as noivas de Jesus. Você sabia disso? Essas 10 virgens, elas são como se fosse a daminha de honra do noivo. Elas são amigas e amigos dos noivos. Naquela época, no casamento judaico, era assim que era feito. Então, Jesus estava ali no contexto, contando como era um casamento. Então, essas noivas, essas 10 virgens, eram aquelas que representavam, que faziam o cortejo. E elas tinham um papel fundamental. As suas lamparinas serviam para iluminar quando o noivo chegasse. Então, o óleo não podia acabar, porque o papel delas era iluminar. E essa candeia que elas levavam era um instrumentozinho de barro, bem pequenininho, e o óleo daquela candeia só durava em torno de 3 a 4 horas. Então, como vocês viram ali na música, depois a gente vai ler, se o noivo chegou à meia-noite, quanto tempo, os bons aí de matemática, quanto tempo que elas dormiram? O noivo chegou à meia-noite. A lâmpada só ficava acesa entre 3 e 4 horas. Assim que elas chegaram para esperar o noivo, em torno de 8 horas já cansaram e dormiram. 8 horas. Que horas tem agora? Alguém tem hora aí? 9h40. Ah, elas já estavam dormindo, ó. 8h40. 8h40. O noivo, nessa parábola, ele chega em uma hora fora do normal. O azeite, que era o combustível para manter acesa essa candeia, representava o Espírito Santo de Deus. E o casamento era a cerimônia muito importante, era uma das cerimônias mais importantes para o judeu, onde as famílias se uniam e vinha a unidade. E ali uma família bem-sucedida, a bênção e a glória de Deus estava sobre eles. Então, era um evento muito importante esse casamento. E essas meninas, elas tinham que cumprir um papel. Quando der a meia-noite, se ouve uma voz, eis o noivo. As virgens se levantam e aí percebem que 5 delas, que as suas lamparinas já estavam se apagando. Vamos ler o texto agora? Mateus 25, de 1 a 13, então diz assim: Então
Jesus falando, tá? Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas candeias, suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê-me a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Eu quero que você repita comigo assim: não. Grave bem essa palavra. Não. Não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Porquanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É uma parábola bem simples de entender, né? Vigiem. Imagine a situação. Nós estamos indo... Hoje eu estava pensando, né? Eu tenho um casamento para ir dia 9 de maio. E eu vou viajar. Mas eu já estou me organizando para esse casamento. Eu já marquei o cabelo, eu já fui atrás do vestido, eu já estou pensando que eu vou engordar uns 2 quilinhos na viagem, então o vestido tem que ser um pouquinho mais largo. Eu já pensei até nisso. Por quê? Porque é um casamento, é uma festa muito especial. É algo da unidade de Deus. 2 pessoas vão se unir, há um poder e uma autoridade de Deus sobre um casamento. E aquelas meninas, elas tinham a função especial de iluminar o caminho, levar o noivo até o seu destino, apontar para ele. E nessa simples responsabilidade, algumas delas falharam. Imagine o desespero. A luz se apagando, as trevas surgindo. Imagine o desespero quando eu só tenho uma coisa para fazer e eu não faço isso direito. Eu não sei você lá no seu trabalho, né? O seu chefe te dá uma responsabilidade, ou você, como chefe, dá uma responsabilidade. Você espera que seja feito com excelência. É o mínimo. E quando isso não acontece, nós ficamos frustrados. Eu quero que você repense o que o Senhor espera dos seus filhos. Ele é um Deus de amor. O que Ele espera de você? O que Ele tem falado ao seu coração nesses dias? E é muito interessante que essas insensatas ficaram desesperadas. E elas, a única forma delas conseguirem óleo ali era pedir emprestado.
Me dá um pouquinho do seu? Me dá um pouquinho do seu? Diga aí para a pessoa do teu lado, me dá um pouquinho do seu? Me dá um pouquinho do seu? O que você vai responder? Não. Eu quero dizer nessa noite que você vai aprender a dizer muito não. Muitos nãos. O não é uma ferramenta poderosa. Mas será que você sabe dizer não? Será que você sabe dizer não? Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de dizer não. A resposta das prudentes foi: não. Não vou dar. Sabe por que elas disseram isso? Porque aquele óleo não dá para dividir. Essa espécie de óleo, que é a presença do Espírito Santo, não tem como emprestar. Você tem que buscar na fonte. É algo pessoal. É você e ele. É intimidade. Tem um lugar apropriado. E elas falaram assim, ó, vai nos que vendem e compram. Porque tem um lugar apropriado para buscar esse óleo. E esse lugar significa a própria presença de Deus. O não daquelas virgens e o seu não tem que significar o que você estava fazendo enquanto eu estava buscando o meu óleo, enquanto eu estava indo comprar reserva. O que você estava fazendo? O que você está fazendo? Eu até testemunhei aqui um dia que eu escutei o Luciano Subirá dizendo assim que uma pessoa foi pedir, derrama dessa unção que tem em você, em mim. Ele disse, não. E eu até me lembrei. Não. Mas por que não? Eu demorei muitos anos para conquistar. Eu orei, eu jejuei, eu clamei ao Senhor. Meus joelhos já foram gastos na presença de Deus. Agora você quer que eu venha só ir? Não, não é assim. Esse óleo não dá para pegar em qualquer lugar. É só na presença dele. Não tem como negociar. Porque ele é comprado sem preço e sem dinheiro. É para todos. Todos nós temos 24 horas. Porque esse óleo é comprado com o preço do tempo. Que é a coisa mais importante que você tem, é o seu tempo. Essa é a única forma de comprar o óleo reserva. Derramar da sua vida na vida dele com o seu tempo. E as suas 24 horas, o que você está fazendo com elas? Mas eu tenho muita coisa, eu sou uma pessoa muito ocupada. Quem não é? A gente só escuta isso nesses dias, né? Meu Deus, não tenho tempo para mais nada. Que corrido, não é assim? Eu escuto de mulheres que têm 5 filhos, que está corrido, e escuto de mulheres que têm 1 filho. Eu escuto de quem tem 2 empregos e que tem 1 emprego. Está corrido. Sabe por quê? O diabo é ladrão do tempo. E ele quer roubar o seu tempo. Porque a coisa mais valorosa que você tem é o seu tempo. E ele quer roubar de você com muitas distrações. Mas aquelas virgens disseram, não, não vou dar para você. Não é sua resposta ao mundo. Não é dizer que você não se importa com o que os outros vão pensar de você enquanto você serve a Deus com excelência. Enquanto você busca Ele. O que vão pensar de mim? Você acha que aquelas que disseram não ali, pensaram, o que elas vão pensar de mim? Tadinha delas, ficaram sem óleo, vou dividir. Não! Elas disseram, esse aqui não! Esse aqui tem um papel fundamental, esse aqui é para iluminar o caminho do noivo, esse aqui é para eu cumprir meu propósito, esse aqui é para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Esse aqui, esse óleo aqui, é para que a glória de Deus se manifeste, é para que o convidado especial receba a luz para iluminar o seu caminho, para que todos possam ver quem Ele é. E elas disseram, não, eu não dou para vocês, vão comprar. Elas disseram com esse não,
não vou ceder. Você tem cedido em alguma coisa, em alguma área da sua vida? Uma escapadinha aqui, um escorrega lá. Sabe, essa virgem, nessa parábola, essas 5, elas disseram, não! Elas não cederam. Elas não andaram conforme as circunstâncias. Elas não ficaram com medinho. Ai, elas vão pensar de mim, vão achar que eu sou ruim. Não! Eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar. Esse não fala sobre isso. O não também diz que não tem desculpas. Não dá para dar desculpas. Quando a porta se fechar, não tem mais desculpas. Diga não, fale comigo, não! O não também, esse não diz sobre as coisas do mundo. Sabe aquilo que brilha os nossos olhos? Todos nós temos. É normal coisas brilharem os nossos olhos. É normal querermos coisas. O que não pode acontecer é que as coisas tirem o lugar da presença. E quando isso começa a tomar lugar, eu tenho que dizer? Não. O não dói, né? O não mexe com a gente, o não é como se estivesse tirando raízes profundas do nosso coração. Não! Eu não vou fazer. Eu não vou ficar. Eu não vou ceder. Eu não vou dividir o meu tempo com mais nada. Eu vou dizer não para esse celular, eu vou dizer não para a prostituição, eu vou dizer não para a fornicação, eu vou dizer não. Eu vou dizer não. O que tem te controlado? Você pode dizer não. Você pode dizer não. Temos um encontro marcado, você queira ou não. Temos um encontro marcado com o noivo. E como é que está a sua preparação? Todas as vezes que você vai para a presença dele, existe uma botija invisível do seu lado. E ela vai se enchendo, e ela vai se enchendo. Sabe, as noivas cansaram da espera e dormiram. Mesmo dormindo, como elas tinham a conta bancária cheia, não lhe faltou óleo. Não falta óleo. Você pode ter um tempo de descanso. Você pode fazer coisas. Mas a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é investir o seu tempo na presença dele. Porque com a botija cheia não vai faltar fogo para iluminar o noivo. Muitas vezes nós nos perdemos, porque sem o fogo nós não iluminamos ele. E se ele não é manifesto através das nossas vidas, você perde o propósito. Se você não vive com o propósito de iluminar o noivo, de estar com a sua candeia acesa, você é apagada. E esse apagar não é um apagar só da luz, é um apagar do mover de Deus. Sabe, o sal sem sabor não serve para nada. Você veio nessa terra com um propósito. Você não nasceu por um acaso. Nós precisamos ter a consciência de que Deus fez você vir ao mundo com um propósito. E o seu propósito é manter a lamparina acesa para iluminar o caminho do noivo, para que ele seja glorificado, para que ele seja iluminado, para que ele seja exaltado, para que todos possam ver através de você, que é um simples instrumento, a glória dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode glorificá-lo? Você é esse instrumento. Não deixe o fogo se apagar.
Não deixe o fogo se apagar. Não permita que o óleo acabe. Eu acho interessante que a lamparina era pequenininha. Podia ser enorme, né? Mas não, era pequenininha. Porque de tempo em tempo precisava carregar. Ela precisava ser carregada. Precisava depositar mais óleo e mais óleo. Para ela se manter acesa. Nós somos completamente dependentes desse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus disse que Ele iria e deixaria o Consolador. E esse Espírito, Ele quer se fazer presente nas nossas vidas. É para todos. É para mim, é para você. Mas para isso você precisa dizer não. Você precisa dizer não. E sim para Ele. E você vai ser cheio cada vez mais. Nunca vai faltar o óleo para aqueles que buscam o Senhor. Você não vai precisar andar em desespero. Você não vai precisar andar em tribulação. Porque quando vier o dia mau, você está preparado. Você tem óleo reserva. Eu estou guerreando, mas o meu general vai na frente. Ele vence todas as minhas batalhas. Ele é comigo. Eu sou filho. Ninguém pode contra o braço forte do Senhor. Eu tenho óleo reserva. Não deixe se apagar. Busque a sua presença, porque vai chegar o grande dia. E que desculpas você vai dar? Eu preciso dizer não para todas as outras coisas que não são importantes. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são necessárias, tem coisas que são desnecessárias. Você já avaliou o que são realmente coisas importantes na sua vida? Eu não sei o que você tem feito com as tuas 24 horas. Mas você já parou para fazer uma tabelinha de como você usa manhã, tarde e noite? Eu creio que o Senhor vai te dar muitos nãos nessa noite. E você vai riscar, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Performance humana não traz aplausos dos céus. A glória de Deus é derramada através de um coração quebrantado e humilde que o Senhor não desprezará. Busque isso e aí você vai ser pleno. Pessoas prudentes são pessoas posicionadas, que sabem dizer não, que não estão nem aí para o que o mundo vai dizer delas. Você tem dito mais não ou sims? Saber para onde você está indo vai fazer toda a diferença nesse processo de busca. Você quer ser um instrumento para iluminar o caminho do noivo? Ou você quer viver nesse mundo como se não houvesse um amanhã? O óleo só se obtém na presença do Espírito Santo de Deus e é todos os dias. Você come todo dia aí? Quem come todo dia? Come, né? É bom comer. A presença de Deus é um alimento espiritual. E ele é mais importante do que a própria comida ou bebida. Nós precisamos virar a chave do nosso entendimento. Deus, nesses dias, quer virar a chave. O relógio está rodando. Vocês têm visto que cada vez mais parece que já foi?
O tempo está se abreviando, as promessas, as profecias estão se cumprindo, gente. O tempo está se abreviando. E você vai dizer o que para esse mundo? Sim? O que você vai dizer? Não! Dizer não para tudo que não tem a ver com Ele. Dizer não para tudo que não tem a ver com o teu propósito. Se você tem o propósito de iluminar, de fazer o noivo ser conhecido, você vai dizer não para que não está no seu caminho. As noivinhas ali, as virgens, elas tinham uma direção para ir. E nesse caminho, elas tinham um encontro marcado. Tem muitas coisas no meio do caminho que querem nos tirar do foco. A luz precisa ser direcionada para Ele, apontada para Ele, mostrar quem Ele é. Sem óleo não é possível. Se faltar energia, a escuridão, são trevas profundas. Eu não quero estar lá. Buscar para agora, para hoje, não vai te dar reservas. Muitas vezes nós estamos buscando, mas nós estamos buscando, sabe o quê? Em meio de eventos. Nós buscamos no culto, nós buscamos numa oração, nós buscamos quando nós precisamos de oração. Não está errado. Mas isso não dá, olha, reserva. Isso não vai te sustentar no dia mal. Isso não vai dar a você forças para se manter firme. É no dia a dia. E eu quero que você saia daqui com uma palavra na sua mente. Vou dizer mais não. Como as virgens prudentes, que não, de forma nenhuma, nem pensaram em compartilhar com as imprudentes aquilo que elas tinham de mais precioso. Vá comprar, porque eu vou iluminar o noivo. Quando o diabo vier dizer para você, me dá um pouquinho do seu tempo, meia horinha só. Meia horinha só meia horinha vendo vídeo pornográfico, só meia horinha falando mal das irmãs, só meia horinha deixando a sua mente sendo tomada por coisas malignas. Aí você vai dizer, não, eu vim com um propósito para iluminar o noivo. Isaías 55, de 6 a 7, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá de você. Torne o nome de Deus poderoso, grandioso, porque Ele é perdoador. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que você está sendo roubado, roubada em muitas coisas dessa vida. E muitos desses roubos vêm através do seu sim, da sua permissão. Talvez porque você quer ser boazinha,
talvez porque você quer ser justo, talvez porque você não quer que fale mal de você, porque você se preocupa tanto com o que vão pensar de você. Mas nessa parábola Jesus diz que o noivo vem, e aquele que não tiver óleo reserva não entrará nas bodas do Cordeiro. Eis que o noivo vem. Ele vem sem demora. Você precisa de óleo nessa noite? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. As portas não se fecharam. Você pode começar hoje, nesse exato momento, dizendo não e sim para o Senhor. Ele quer encher você da presença dEle, do próprio Espírito dEle, para que você possa fluir e iluminar o caminho do noivo. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem sem demora. E Ele está passeando no nosso meio nessa noite, e Ele pergunta para você nessa noite, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para mim, minha noiva? Qual a sua resposta diante das dificuldades da vida? Diante das tuas 24 horas? Qual é a sua resposta? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e falasse agora com o dono do óleo. Você não precisa pagar por ele financeiramente. Ele é de graça. Você pode entrar na fila quantas vezes quiser, porque esse óleo não tem preço. É só o teu tempo, e você já depositou o teu tempo aqui nessa noite. Então você tem direito de pedir mais desse óleo. Fale para ele nessa noite, qual tem sido as suas dificuldades, as suas limitações, para quem você está dizendo sim, que você deveria dizer não, para o que você está dizendo sim, enquanto você deveria estar dizendo não. Fale com ele. Só você e ele. Se você precisa pedir perdão, faça isso agora ao Senhor. Nós viemos aqui para buscar a presença do noivo. Não se preocupe com nada, não olhe nada ao seu redor. Fale com ele, abra o seu coração. Que sim é esse que tem perturbado a sua vida. Que sim é esse que você tem dito que tem roubado as tuas forças. Que sim é esse que você tem dito que tem roubado o seu tempo.
Que sim é esse que você tem dito, que tem tirado a tua santidade. Que sim é esse que você tem dito, que tem te deixado doente. Eu gostaria que você orasse, só falasse com o Senhor. Espera eu fazer o apelo. Se você orou, eu quero convidar você para ficar de pé. E se concentrasse só em você.